horas e 9 minutos. Você já ouviu falar, Edivan Ortiz, de fibromialgia? Chega a dar uma dor. É difícil, né? É bem difícil. Uma doença bem difícil, né? Pra quem sofre aí de fibromialgia. E ó, gente, só pra você ter uma ideia, que tá nos ouvindo aí na 93,5 FM, é uma condição de saúde crônica, complexa, que se caracteriza por uma combinação de sintomas, gente, incluindo dor generalizada pelo corpo, sensibilidade aumentada em pontos específicos, fadiga persistente e distúrbios do sono. Pessoas que sofrem, gente, com fibromialgia, muitas vezes experimentam, né, uma variedade de sintomas físicos e também emocionais. Você já imaginou você estar ali com dor o tempo todo, no corpo todo? Muito difícil, né? E o tratamento da fibromialgia envolve uma abordagem multidisciplinar, incluindo medicamentos, terapias físicas, modificações no estilo de vida e apoio emocional também, com o objetivo, é claro, né, de melhorar a qualidade de vida, minimizar os impactos dos sintomas. E é justamente, gente, na hora de encontrar atendimento especializado que os pacientes fibromiálgicos têm encontrado dificuldade aqui no nosso Rio Grande do Norte. Já pensou? Você tá ali, né, morrendo de dor, precisando de atendimento e cadê, né, a rede ali para te ajudar? E aí a gente vai conversar com a Giane Medeiros. Giane está aqui conosco nos estúdios, presidente da Associação de Pacientes e Amigos dos Fibromiálgicos. Presidente, seja muito bem-vinda, é um prazer tê-la conosco para a gente conversar sobre essa doença que afeta muitas pessoas e que afeta principalmente o cotidiano dessas pessoas, né? Muito difícil. E é claro, com certeza, falar sobre ajuda, né? Que a ajuda ela é necessária, essa rede é necessária e que vocês estão justamente aqui no Rio Grande do Norte para trazer esse alento. Seja muito bem-vindo, prazer tê-la conosco. Bom dia. Bom dia, Andresa. Bom dia, Edivan. É um prazer enorme a gente estar aqui hoje representando os pacientes com fibromialgia do estado do Rio Grande do Norte. Não é fácil, né? Pois é, né? Mas hoje a nossa realidade, né, mudou um pouco. Desde 2019 para cá, né, a gente já teve alguns avanços aqui no estado, né? Ainda precisa avançar muito, né, para que a gente tenha qualidade de vida, que é o essencial. Né? Mas estamos aí na luta. A associação começou então a partir de 2019? 2019 a gente era um coletivo, né? Sim. Que começou a partir de mim, né? Que quando a gente recebe o diagnóstico de fibromialgia, a gente acredita que é a única pessoa no planeta que tem aquela condição. Sim. Né? Hoje já é mais falado, né? Se ouve mais. Tanto que estamos aqui falando sobre fibromialgia, mas há alguns anos atrás isso era praticamente um mito, né? Não existia. E essas pessoas, quando recebiam esse diagnóstico, era comparado a um diagnóstico de câncer, né? Sim. Era o fim da sua vida. Né? E eu digo, meu Deus, só eu no mundo, porque ninguém ouvia falar, eu nunca conheci ninguém que tivesse fibromialgia. Chegasse só, olha, tive um diagnóstico ali de fibromialgia, a doença é assim, assim, assado, funciona desse jeito. Aí eu fui e embarquei, né, também na onda da Lady Gaga. Sim. Né? Que foi ela, uma das que, né, espalhou pro mundo. Se ela, né, não tivesse aparecido, né, com esse depoimento, que inclusive foi no Brasil, o show que ela cancelou, né? A gente talvez continuasse no anonimato, né? E aí você pensa, Lady Gaga tem um recurso financeiro, né, que proporciona ela fazer tratamento em qualquer parte do planeta, com qualquer tipo de substância, né, quaisquer terapias que sejam disponibilizadas e até mesmo bancar pesquisas para tentar descobrir qual é o problema dela, né? E ela ficou desativada, né, incapacitada. E as pessoas não compreendem. Esse é o pior, né, o pior problema que os pacientes enfrentam, justamente é essa questão das pessoas não compreenderem, né, e nos terem como pessoas preguiçosas, né, que gostam de vagabundar, né, não tem interesse por nada. É difícil. Eu não queria estar nessa condição. Jamais, né? A doença a fibromialgia tem quase 200 sintomas.
São mais de 300 sintomas. 300 sintomas. Como é que você chega a um diagnóstico? É porque você tem um que se parece com câncer, outro que se parece com depressão, outro se parece com aquilo, enfim. E você vai, como é que vai cruzando essas informações para chegar num diagnóstico preciso da fibromialgia? Na verdade, a maior dificuldade hoje é justamente chegar nesse diagnóstico. Demora, né? aí um ano. Anos. Eu me lembro de sentir dor desde a infância. Né? Eu me lembro da infância, eu sofri muito A com dor aparece em algum canto específico? Ela pode ser localizada, mas ela geralmente é generalizada. Eu costumo comparar, não sei se vocês já tiveram furúnculo. Sim, já, demais, né? Maria. Aquela ardência que a gente fica ao redor, queimando, pronto. É aquela sensação, né? É o que eu acho mais próximo que eu possa estar exemplificando para as pessoas entenderem, né? É o que fica mais próximo do que a gente sente cotidianamente, né? A sensação na pele da gente é aquela. Né? E aí a gente não consegue o mínimo toque, né? É muito difícil. E para chegar nesse diagnóstico, né, os médicos vão fazendo exclusão de outras doenças que também apresentam características de dor. Semelhantes. Né? Eles vão fazendo essa exclusão e quando eles não encontram nenhuma resposta que justifique, é que eles encontraram a fibromialgia. Você tem um cansaço. Muito cansaço, falta de disposição, dores assim generalizadas. Quando a gente está em crise, né, ela pode ser, por exemplo, essa dor que a gente fica aqui no ombro subindo para o pescoço, ela já é assim uma rotina da pessoa com fibromialgia. Aí ela, às vezes, ela desce pro braço, pro punho, pra mão, né? Ela não para. Ela parece que percorre o corpo da gente todo, mas ela não cessa, né? Você fica com aquela sensação do corpo dolorido o tempo todo. Uma dengue, uma chikungunya, né? Essas viroses aí que você fica né, muito mal, pronto. Bem prostrado, assim, né? É aquela situação, né? Só que no cotidiano. Né? Quase, praticamente, sua rotina diária, né? Algumas pessoas com diagnóstico de fibromialgia têm uma vida normal, pode fazer algumas coisas, pode, mas aí em que condição que ela faz isso, né? Você falou em Lady Gaga, que tem condição de fazer um tratamento e um procedimento em qualquer parte do planeta, e quem não tem, como é que se vira, a quem ele recorre? A Deus. Primeiramente a Deus. A Deus, porque... E a gente, justamente, a nossa luta começou justamente para buscar, né, essa conscientização e esse apoio, né, através de políticas públicas que nos ampare. A gente sabe que a demanda no país é enorme, é muita gente necessitada, né? Cada um que queira ter seus privilégios, né, e ser prioridade. Lógico. Mas a gente, eu particularmente costumo dizer que existem a prioridade das prioridades, né? E aproveitando uma fala agora, né, eu vou até aproveitar esse momento, que o presidente da República, né, mencionou que ele está vivenciando 1% do que o paciente com fibromialgia sofre diariamente, né? É uma dor, né? É uma dor na lombar, né? E o caso dele é cirúrgico, né? Mas na fala dele, ele menciona, é impossível alguém fazer qualquer coisa com essa dor que eu estou sentindo. Ele fica né? impaciente. E aí tem que estar rindo, né? Mas você não sabe como a gente tá, né? Porque às vezes a gente precisa ser simpático, mas tem pessoas que tem hora que não aguenta. E aí é quando a gente é o ranzinza, é o chato, né? É a pessoa tóxica, né? Que algumas pessoas até chegam a nos denominar assim, porque a gente não tem condições de conviver. Então a gente se afasta, né? Porque tudo é o som, é o cheiro, né? A claridade, tudo incomoda. Influencia, né? Na questão da doença. Jane, eu já percebi que acho que a associação meio que surgiu até por uma necessidade sua, né? Uma necessidade própria. E aí ela surgiu, e o que vem, né, seguindo aí nesses anos aí? O que você promoveu? Como é que você se encontra agora com outras pessoas também que, né, possuem também a doença? Como é que funciona a associação? Hoje no estado, né, que já passaram
vamos dizer assim, pelas minhas mãos, né, que já estiveram com a gente em algum momento, 1.700 pessoas aproximadamente. Olha. Mas a gente sabe que esse número é muito maior, né? Sim. Isso no Rio Grande do Norte todo, né? Sim. Porque a gente sabe que tem muita subnotificação, né? Pessoas que já ouviram a palavra fibromialgia, não sabem nem pronunciar a palavra e elas ainda também não sabem que a gente existe, né? Então a gente está aqui para dizer que a gente está lutando por todos, né? A luta começou comigo, mas ela não é minha, né? Vai se Ela é expandindo, nossa, né, Liane? ela é nossa. Que coisa boa, vai se E expandindo, está que é tomando uma importante. proporção assim muito grande. Hoje a gente já tem, né, filas, preferências em filas e estacionamentos, que isso agora ficou em segundo plano, porque com a lei que nos reconhece como pessoas com PCD, né, com deficiência, esses direitos eles se ampliaram mais, né? E aí Quais são os direitos a gente principais? o reconhecimento da fibromialgia como uma deficiência e aí políticas públicas que atendam esses pacientes com a questão do tratamento, né? Práticas integrativas, acesso aos médicos. Eu estou desde 2019 esperando uma consulta reumatológica, né? A gente teve uma audiência agora o mês passado e foi revelado pra gente que só existem 6 reumatologistas para o Rio Grande do Norte todo. Nossa. Né? Então, assim, é impossível, né, que esses pacientes tenham um prognóstico de atendimento a breve, né, a um curto prazo. Não existe. Tem algum hospital específico que cuida? Não, a gente também está reivindicando esse espaço, né, especializado não só na fibromialgia, mas em doenças raras e crônicas. Já é doença rara? Os homens com fibromialgia são considerados raros. E as mulheres não? As mulheres não. As mulheres dá igual a farinha na feira. Aí uma boa proposta aí para alguma deputada brasileira para integrar a fibromialgia nas doenças raras, né? Agora, Jeane, eu recebi uma informação aqui que vai existir uma substituição da carteira de identificação. Como é que vai ser? É uma carteira de identificação da pessoa que possui ali a fibromialgia. A gente conseguiu a lei desde 2020. Estadual? A municipal. A estadual foi em 2021. E não contemplava a emissão dessa carteira, né? E a gente, enquanto paciente que solicitou, a gente estava esperando, ansiosa, porque era uma forma de nos garantir, né, a questão do não constrangimento numa fila, porque você me olhando aqui, você não está me vendo com nada, né? Mas eu posso estar necessitando de uma urgência. Eu estou ali porque eu preciso de estar naquela fila, né? Fazendo aquela atividade. Sim. Mas condição física de saúde eu não estou, né? E aí você não consegue identificar, né? E se eu for para uma fila, todo mundo vai, né, questionar. E aí cria todo aquele, né, conflito de discriminação, de todos os constrangimentos possíveis e imagináveis. Sim. Que não é comum só com a gente da fibromialgia, né? Isso é bastante comum com todas as pessoas com doenças que não são visíveis, né? E agora, recentemente, a gente também conquistou, né, coletivamente, com as doenças raras, o cordão de girassol, que é uma ferramenta justamente para identificar, né, para ajudar. Ele não vai garantir nenhuma preferência, nenhuma garantia de atendimento exclusivo, especializado, né, ou voltado individualmente para aquela situação. Mas ele vai ajudar a população a identificar que aquela pessoa está ali porque ela tem uma necessidade, né? E aí é uma cobrança até nossa também que se faça essa regulamentação, né, exigindo que esses pacientes eles tenham esse cadastro, assim como a gente faz o da carteirinha da CEL, né, que é aqui municipal para esporte e lazer.
que foi disponibilizada pela Para ter um prefeitura. dado, né? Um banco de dados de quantas pessoas... Importante Para também, evitar né? a fraude, né? Porque, por exemplo, qualquer pessoa pode adquirir hoje, né, pela internet esse cordão e coloca no pescoço. E aí, se ela não tiver que apresentar o seu laudo, né, no atendimento para provar que ela é uma pessoa com necessidades especiais e tem direito de estar na preferência, vai abrir precedentes para que qualquer pessoa faça uso desse direito que é nosso de todas as pessoas que necessitam dessa ferramenta, né? E aí vai tirar a vez do idoso, da gestante, que são todas na mesma fila, né? E eu não acho justo. Então tem que se ter esse uso consciente, tanto por parte dos pacientes, né? Como pela os órgãos que estão gerindo, né, essa questão das leis, para evitar essas fraudes. E aí, falando da carteira de identificação, a nossa lei ela não contemplava. E aí a gente solicitou, né, e foi aprovado na Assembleia, porém teve o veto da governadora. E agora saiu, e eu achei muito prudente, porque eu já vinha requerendo isso há muito tempo, que a gente tivesse um único documento, né? Não tem para que a gente com arruma de carteira, é desnecessário, né? E integrar toda a nossa documentação nesse RG novo que está sendo lançado aí há pouco tempo. Sim. E incluir a pessoa com fibromialgia com acesso a esse documento, né? Não vai ter mais necessidade dessa carteira, né? Basta que o paciente vá com o seu laudo, ele precisa ter o laudo que comprove a sua situação de saúde, direitinho, né? Toda a documentação que você queira incluir, né, no RG e você vai ficar documentado, né? A medicação, Jeane, ela é disponibilizada para os pacientes? Hoje Tem que ir para as farmácias? Tem que ir para as farmácias, é um tratamento muito caro, né? Muito caro mesmo. Eu passei anos sem ter condições de tomar nada, eu só utilizava os tarjas pretas que eram disponibilizados na questão de ansiedade, de depressão, né? Um dos fatores que é assim, muito predominante na pessoa com fibromialgia é a depressão, né? Tentativas de suicídio. Eu sou sobrevivente de várias tentativas de suicídio, então assim, eu sempre falo sobre isso, né? A questão da saúde mental, que não só é no Setembro Amarelo, sim, né? É o ano todo. É o ano todo, porque não é só a fibromialgia, né? São pessoas com várias situações delicadas que passam por esse processo de depressão. Ele não é um caso exclusivo da pessoa com fibromialgia, mas é uma situação muito recorrente e grave, né? A gente perde todos os dias, né, pacientes com depressão. Ah, mas não foi da fibromialgia. Não foi da fibromialgia, mas foi ocasionado pela fibromialgia, né? Uma coisa vai levando a outra, né, Jane? E aí tem a questão também da falta de amparo, né? Porque esse paciente chega a um ponto que ele não consegue mais trabalhar, né? Ele não tem mais condições de gerir a sua própria subsistência e não tem uma família, não tem uma condição financeira que, né, ele consiga ter esse provento do alimento, sim, né? E aí ele não tem uma assistência social, ele não tem uma assistência previdenciária. E aí o que é que vai ser desse paciente, né? A gente está agora com uma questão muito séria, né? Uma briga ferrenha com a Sociedade de Reumatologia, porque ela está questionando esse direito que a gente adquiriu aqui, que está lutando para que seja nacional, né? Ela não reconhece que somos pessoas com deficiência e que temos necessidade, sim, de uma preferência. São todos os dias que a gente está nessa condição? Não. Mas a maior parte dos dias a gente está nessa condição. Então isso precisa ser visto com respeito, né? Com um olhar humano, né? Carregando 300 sintomas nas costas. Fazendo uma avaliação difícil, né? biopsicossocial é outra luta da gente, que a gente está aí tentando conquistar a nível nacional, que essa avaliação seja feita, que não vai favorecer só a pessoa com fibromialgia, né? Mas todos os trabalhadores que vão ser dessa forma avaliados,
né, em todo o seu contexto, porque o ser humano ele não é só um diagnóstico, né? Tem todos os fatores sociais, socioeconômicos que vai, né, ser responsável pela integridade daquela pessoa. E aí, se ela não tem como ela sobreviver, né, fica difícil. É verdade. Né? Agora, Giane, se fui diagnosticada ali com fibromialgia, estou precisando de ajuda, tem algum caminho aí que você possa dizer pra gente aqui, pra alguém que, né, tá ali nos ouvindo, possa percorrer? Olha, não é fácil, né? A gente peleja muito, mas a gente tem uma corrente de apoio, né, em que a gente tenta se ajudar ao máximo, né, socializar, porque a gente não tem com quem conversar, não tem com quem compartilhar, e aquele grupo ali que tem o mesmo diagnóstico, né, Irmãos da Dor. Olha, né? esse é o nome do grupo? Não, a gente utiliza hoje o nome do nosso grupo no WhatsApp de apoio é Papo e Fibro, né? Foi o primeiro grupo que a gente criou e depois no decorrer do período a gente foi trocando, mas agora com a associação registrada, né, formalmente a gente voltou para a origem. Que coisa boa. Daí o pessoal pode, né, fazer como para entrar em contato com você, com a a associação? gente, né, nas redes sociais. O Instagram da gente é APAFRN, né? Lá tem o link que manda direto para o nosso WhatsApp. Sim. Mas o número de telefone da gente, que você também pode falar pelo WhatsApp, é o 9474 6131. Pronto, Tá 99474-6131. Certo. Anota aí o telefone, de repente está precisando de ajuda. E peça ajuda, vá conversar com o pessoal lá, né? O pessoal que já tem uma experiência, vai poder te ajudar, vai poder trazer novas perspectivas, né? Para essa doença que é tão difícil, né, Giane? Como você fala, a Giane que está aqui, né? Trazendo também o próprio testemunho, né, da doença, que é difícil, mas que com a gente ajuda, com o pessoal se unindo, como você diz ali, né? Do grupo, né? Trazendo ali novas perspectivas, sempre traz também coisas boas pro coração, né? Giane, quero te agradecer. Muito obrigada, viu, pela presença aqui no nosso programa, por nos esclarecer sobre essa doença, né, que, como você diz, né, a Lady Gaga botou lá no mundo afora, né, e que bom, né, porque aí ela trouxe à tona a discussão pra gente conhecer um pouco mais de tudo isso, né, e poder, claro, sempre, né, respeitar as pessoas, né. Muito obrigada, viu, pela sua presença. Obrigada a vocês, né, pelo acolhimento, pelo apoio, né, e aproveito também para pedir, né, que a sociedade olhe pra gente com um olhar de amor, de compaixão, né? Sejam empáticos, né? Porque você não sabe o que o outro está sentindo, né? E dor a gente não mede e não compara. Embora a gente tenha esse parâmetro de medir a dor numa consulta, né? Eu não consigo medir a sua dor, né? Cada um sabe a dor que carrega, então a gente precisa respeitar. Sem dúvida nenhuma. É uma dor, viu? Pois é, né? É uma dor. Pois é. Muito obrigada, viu? Prazer. Obrigada a você. Olha, 11h32, a gente vai pro nosso intervalo comercial aí, você já